Fala pessoal, tudo bom? Bom, bora para a parte 2, a continuação do nosso vídeo ali das figuras gráficas e das entradas para facilitarem um pouquinho mais a vida de vocês. Aqui são algumas figuras que eu vou estar desenhando na tela, figuras onde existe uma probabilidade muito grande da gente encontrar ela várias vezes, ou pelo menos uma ou duas vezes durante o nosso dia. E podem nos gerar aí boas entradas, né? Grandes gatilhos aí para que a gente possa aproveitar dessas movimentações. Fechou? Bom, bora lá. No primeiro vídeo eu falei sobre o triângulo, falei sobre o oco, né? O ombro, cabeça, ombro, e também falei sobre a bandeira. Uma outra figura bem bacana, né, que eu queria mostrar aqui para vocês é o Twin Tower. Como é que funciona esse cara? A gente está numa tendência de alta e de repente entra uma pressão vendedora absurda. E o segundo candle aqui tem o mesmo tamanho do candle anterior. Quando ele não rompe a máxima, né? Quando ele não rompe a máxima, seria interessante se ele passasse um pouquinho para cima aqui e voltasse. Mas ele pode ser assim mesmo, de negativa para negativa, tá? Qual que é a visibilidade importante aqui para a gente? Se a gente for operar isso aqui, a nossa entrada vai ser aqui e o nosso stop vai ser aqui, tá? Geralmente, esse candle aqui é um candle de pelo menos 100, 150 pontos, tá? Não é um candle tão barato. Mas, se você quiser aproveitar uma entrada, você pode conseguir aproveitar essa entrada aqui. Qual time frame, Yuri, que você tem assim uma convicção maior de que seja um Twin Tower e de que ele vá respeitar mesmo? 15 minutos. Cara, o 15 minutos para Twin Tower é absurdo. Assim, a assertividade dele passa de 85%. Fechou? Então, quando a gente fala de tempo gráfico menor, 2 minutos, pode aparecer também? Aparece muito, né? Só que às vezes ele pode dar uma trollada também. Ele pode muito bem o institucional jogar para baixo e depois ele gerar liquidez com essa barra negativa e ele jogar para cima de novo e dar continuidade na movimentação no time frame de 2 minutos. Já no 15 minutos ele tem uma facilidade maior de dar continuidade na tendência, que é o que seria interessante para a gente se a gente vendesse aqui, tá bom? Então, como é que eu faço? Yuri, isso aqui é um Twin Tower, ó, a galera se confunde muito também. Um candle positivo e aqui um candle negativo. De repente o preço fez isso aqui, ó. Yuri, isso aqui é um Twin Tower? Não, cara, isso aqui não é um Twin Tower. Por quê? O Tower é a torre. Então a torre ela precisa ser como se fosse uma torre gêmea. Ela precisa ter basicamente o mesmo tamanho. Ela precisa ser idêntica, precisa ser igual. Obviamente a gente está falando aqui de um candle comprador e o Twin Tower ele entra para reverter a tendência. Fechou? E a gente sempre entra onde? Na nossa operação. Se for para a gente operar essa figura, sempre aqui, ó, no próximo candle. Fechou? Então é interessante observar, isso aqui aparece muito no gráfico. Obviamente, se você estiver olhando 15 minutos ou até mesmo 5 minutos, ele vai te dar uma leitura e uma confirmação ainda mais interessante. Então, de 5 minutos em diante, você tem uma assertividade maior, tá bom? No 2 minutos, 1 minuto, ele vai aparecer com mais frequência, porém, ele pode ser uma trollagem, tá? Então, Yuri, pode acontecer de aparecer em 2 minutos e o preço derreter e acontecer a mesma coisa do 15 minutos? Pode. Não estou falando que não funciona. Eu estou falando que ele funciona, mas pode ter uma trollagem maior, tá? Então, fez a segunda torre idêntica. Se ele tiver passado um pouquinho para cima aqui, não tem problema também, tá? O importante é ele passar e já voltar e terminar aqui, ó, no mesmo tamanho. E aí a gente faz a nossa entrada. O stop geralmente é um pouquinho mais caro, pelo menos aqui de 150 pontos, e é uma operação que geralmente paga 2 para 1, tá? Então uma operação aí que vai te pagar 300 pontos. Fechou? Então beleza. Então vamos para a próxima figura, que é uma figura que aparece bastante.
E ela é muito interessante. Eu vou explicar por que ela é muito interessante. O preço estava lá em cima, o preço devolveu. Cara, aqui tem duas opções. Quais são as duas opções, Yuri? A primeira opção, ela pode ser um suporte aqui e caracterizar um topo duplo. Yuri, o que seria um topo duplo? Não sei o que é um topo duplo. Bom, vou te explicar o que é um topo duplo. Ele teve um primeiro toque aqui, um segundo toque aqui e na sequência desse segundo toque ele devolve toda a movimentação. Aqui a gente tem um toque, ó. Então ele deu o primeiro toque, devolveu a movimentação. Geralmente ele pegou aqui num suporte, jogou o preço para cima de novo, devolveu na mesma região, ó, observe, na mesma linha de resistência, o preço devolve a movimentação e joga lá para baixo. E uma outra oportunidade aqui, aí como é que a gente pode operar isso aqui? Isso aqui eu opero da seguinte maneira. Se eu identifiquei que aqui atrás houve uma trava e o preço ele não veio ancorado nessa região, o que é um preço ancorado, galera? Ó, não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu vou ter que fazer alguns desenhos aqui. Vamos imaginar que o preço ele veio aqui, ó, com candles medianos, sabe? Bem de escadinha assim. Aí geralmente, antes de ele encostar aqui na linha, ele faz um pullbackzinho assim, ó, de correção, e aí ele já volta confirmando com o candle de impulsão de novo. A probabilidade disso aqui ser rompido é gigantesca. Agora, se o movimento vem esticado em 2, 3 candles, a probabilidade dessa linha aqui segurar o preço é gigantesco. Então, o que eu posso fazer? Se o preço não veio ancoradinho, principalmente se ele vier ancorado por médias, se ele não veio ancorado por média, né, e não jogou o preço lá para cima, eu consigo fazer uma operação, uma entrada, né, antecipar uma entrada aqui, coloco um stop ali de 100 pontos para cima e aí eu começo a acompanhar a movimentação que vai ser o espelho da última movimentação. Não sei se vocês conseguiram entender. Então deixa eu apagar aqui e fazer de novo, rapidinho. O preço fez a movimentação, chegou nessa região aqui. Vocês não concordam que já houve trava aqui, nesse primeiro movimentação? Então, se o preço segurou aqui no suporte e ele travou nessa resistência, a gente está falando de uma two zone aqui, né? Uma zona de suporte e outra de resistência. O que eu posso fazer? Se o preço ele não veio, estou repetindo de novo para vocês não entenderem. Se o preço não veio ancoradinho, fazendo pivôzinhos, chegou aqui, fez um pivôzinho maior e pegou velocidade, eu posso, se o preço não fez isso aqui, eu posso fazer uma venda bem no topo, colocar meu stop 100 pontos para cima, né? 100 pontos para cima, que a probabilidade dele espelhar esse movimento aqui é muito grande. Pelo menos 50% do movimento ele pode ser espelhado. Por que pelo menos 50% do movimento, Yuri? Porque ele pode fazer uma retração de 50% ou de 61%, né? Ele pode pegar lá em cima, fazer uma retração de 50% ou de 61% e dar continuidade de alta. Ou fazer o que ele fez exatamente aqui, que foi o que eu mostrei para vocês. O preço veio, foi, testou lá e deu continuidade na queda. Se ele retestar essa região e respeitar, obviamente ele vai jogar o preço para cima e pode trabalhar aqui dentro dessa região de forma consolidada. Fechou? Então, ou eu pego no toque lá em cima, deixo o meu stop extremamente barato, ou eu espero a confirmação do topo duplo, que aí vai ficar um pouquinho mais caro, meu amigo. Então, o que seria a confirmação do topo duplo? O preço está aqui, eu confirmo ele quando ele rompe essa região. Então ele pode pivotar aqui e dar continuidade. Aqui eu confirmei.
literalmente aqui, ó, eu confirmei o topo duplo. Se eu pegar aqui nessa resistência, tá errado? Não, mas eu ainda não tenho a confirmação. Corre o risco dele voltar 50% ou 61% e dar continuidade na alta, tá bom? Mas o nosso stop tá ali, vai ser um stop geralmente um pouco mais curto. Aqui o stop seria aqui na retestagem dessa região que era suporte virou resistência e o preço vem aqui para baixo, tá bom? Ou o preço pode trabalhar dentro dessa T-zone, suporte e resistência, e lateralizar o preço, tá bom? Uma outra coisa muito importante que a gente pode usar nessa mesma leitura aí é um lance de recuperação em V do preço, né? O preço ele veio e ele rompe essa região, né? Rompeu. Quando ele romper essa região e ele pivotar, né, nessa nossa linha aqui, ele ativa o espelhamento. Então é muito importante a gente se atentar nesses detalhes. Onde foi a última trava do preço? Será que vai coincidir com aquilo que eu estou operando? Não, o preço rompeu, ele passou reto. Essa região que era trava para ele passou reto. Eu posso comprar aqui? Não. Por que eu não posso comprar aqui? Porque pode ser um falso rompimento e o preço voltar para dentro da T-zone e te estopar. Onde é que eu compro, Yuri? Na retestagem do preço aqui. Coloco o meu stop aqui e o preço dá continuidade na alta, porque ele vai romper essa regiãozinha do pivô e vai dar continuidade. Fechou? Galera, é mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês. Não queria que ficasse um vídeo muito longo. Então já estamos aí com 12 minutos de vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui no comentário. Eu posso trazer outras, dezenas de figuras que o gráfico aparece diariamente para vocês, as entradas, como a gente pode reagir a eles. E para mim é um prazer estar estudando junto com vocês e apresentando e compartilhando aquilo do pouco que eu sei com vocês. Fechou? Forte abraço, tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e deixar aí um comentário com a gente. Abração.